vamos seguir a sequência desse texto que, com a graça de Deus, estamos trabalhando na exposição, na compreensão dele. Jonas capítulo 1, fizemos a introdução do 1 ao 2, agora nós vamos do versículo 3 até o versículo 10. Jonas de 3 a 10. Mesmo assentados, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia em profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveu este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveu este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. Aqui nós temos um pouquinho mais desse livro que é para nós um espelho. Confronta a nossa fé, confronta as nossas atitudes, nosso comportamento e os caminhos que a Igreja do Senhor toma, não só nos dias de hoje, mas ao longo da história. Nós não temos um herói, nós temos aqui um anti-herói, um antiprofeta, uma pessoa que tem o conhecimento da sã doutrina, da revelação, da história da redenção, da palavra de Deus, mas seu coração não tem amor, seu coração está cheio de preconceito, de julgamentos, e ele acaba sendo um retrato, infelizmente, de alguns momentos, na história do povo de Deus. Mas são sintomas que acompanham a história do povo de Deus, mas sempre há o tratamento de Deus nessa situação. De homens e mulheres de Deus que destoam da maioria, quando prevalece esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude. Um desses, por exemplo, é o pastor Robert McCain, como alguns falam. Ele foi um pastor presbiteriano escocês, muito querido pela sua igreja, e que morreu jovem, trabalhando intensamente pela evangelização ali da Escócia. E piedoso, as pessoas da sua cidade o respeitavam muito pelas suas atitudes, sua conduta. E conta-se que uma vez ele estava andando a cavalo e viu alguns pedreiros descansando do seu trabalho. Ele parou o seu cavalo, desceu e começou a conversar com eles, a respeito do Evangelho, a respeito da vida daqueles homens, a respeito da salvação. E depois que ele terminou de conversar, eles disseram para ele: Você não é como os demais homens.
Eles ficaram tocados, né, com a mensagem, o interesse que ele demonstrou por aqueles homens, de uma classe social diferente, um pouco mais baixa, e eles disseram isso: você não é como os demais homens. E a resposta do pastor Robert Machene para eles foi a seguinte: eu sou simplesmente um homem como os demais. Então aquele homem fazia questão de mostrar para todas as pessoas naquela cidade, né, que o serviço que ele prestava ao Senhor não tornava ele diferente de ninguém. Ele era um pecador redimido por Cristo, que carecia da ação do Espírito Santo e de uma vida disciplinada diariamente, né, de oração, de leitura da palavra, que é o que ele constantemente insistia na sua igreja. Mas as pessoas, ao olharem ele, né, de longe, ou a falarem com ele, talvez idealizavam a vida daquele homem como sendo diferente, ou num outro nível. Mas ele não, em momento algum, concordou com isso, né, em suas mensagens e em seus textos, né. No entanto, há pessoas que hoje, né, têm espalhado a mensagem, infelizmente, de que existe uma classe espiritual superior porque ora, porque conquista bênçãos, porque declara isso ou fala aquilo outro, né? Mas você não percebe nessas pessoas, ou nesse tipo de teologia, nesse tipo de mensagem, de postura, um verdadeiro amor pelas almas, como se falava antigamente, né, pelas pessoas, um interesse real em levá-las ao conhecimento da salvação. Mas o que você ouve é só a questão de aquisição de bênçãos materiais, né, de bens materiais, ou de ser bem-sucedido na vida emocional, romântica ou assim por diante. Então, aquele foco antigo que se tinha de falar a respeito da salvação de Jesus Cristo, isso está sendo deixado de lado. Mas esse é o ponto mais importante. Tem um personagem de umas tirinhas, né, que é chamado o Homem Empático. Ele usa uma capinha, né, tem lá um E bem grande no peito, né, o Homem Empático. E só que ele diz o seguinte, né: eu não posso fazer nada por você, mas conte comigo para tudo. É um tipo de poder que não serve para nada, né? Então, uma das tirinhas, por exemplo, ele está andando com a sua capa, né, de super-herói na calçada, e uma mulher diz para ele: homem empático, venha me ajudar, o meu filho está ali naquele andar, ele está pegando fogo. Aí esse homem empático vem, fica ao lado dela olhando e ele diz: que chato, né? O senhor faz isso. Não tem nenhum tipo de ajuda. Qualquer tipo, né, de mensagem, qualquer tipo de instituição, por maior que seja, por mais emocionante, empolgante que sejam os seus encontros, os seus relatórios e resultados, assim por diante, mas se não leva ao que aconteceu aqui nesse pequeno relato, pessoas a terem o temor do Senhor, pessoas que foram educadas num tipo de caminho, de religião, de filosofia, de pensamento, que não estava direcionado para o verdadeiro Deus. Agora estão buscando esse Deus, agora estão compreendendo que Ele é uma pessoa, não é impessoal, que Ele não é uma energia, uma fonte de luz, uma cor, um prisma, nada disso, mas é uma pessoa que interviu na história e que proveu um meio para resgatar, para salvar, para dar significado às nossas vidas. Então, se uma igreja não resgata essa sua vocação, se um cristão não tem consciência, né, de que o seu trabalho, sua vida, seus dons e talentos caminham agora nessa direção, é preciso revisar tudo isso. Esse é o tema principal do livro de Jonas para o povo de Israel, que foi vocacionado por Deus para ser vitrine no meio de uma sociedade politeísta de vários deuses, né,
vitrine do monoteísmo, um único Deus, mas que agora estava se voltando para si, odiando e ignorando os povos ao redor. Então Jonas representa, com essa atitude, o pensamento que a nação de Israel também tinha. Miller diz que nós precisamos de uma visão da experiência humana integrada entre corpo, mente e espírito. Então, não só a busca pela aparência física, pela saúde do corpo, e esquecendo que nós somos espírito e que estamos no corpo, mas que nós também precisamos dar atenção à nossa espiritualidade. E hoje já há grupos, mesmo fora da igreja, reconhecendo esse aspecto da constituição humana. Existe a racionalidade, existe o emocional, mas existe também a sua espiritualidade. A missão de Israel, quando Deus chamou Abraão, era: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós constantemente repetimos esse texto bíblico, porque ela é a base da compreensão do pacto, da aliança, da onde a igreja tem o seu alicerce. Martinho Lutero diz: a doutrina da justificação pela fé é a doutrina pela qual a igreja fica em pé ou cai. Então, se a igreja tem a compreensão de que ela é redimida gratuitamente pelo que Jesus fez na cruz, ela não tem que fazer reparação pela caridade, ela não tem que fazer reparação por reencarnação, ela não tem que fazer reparação por nada humano, porque não há como fazer. E por isso Jesus veio e morreu aquela morte terrível na cruz, porque nós não conseguiríamos e não podíamos e não podemos fazer coisa alguma. Justificação pela fé. O Senhor Deus atribui a nós a justiça do seu Filho, a perfeição do seu Filho. Por isso ele diz: aquele que crê tem a vida eterna. Então já está dado ali no presente, no verbo, no presente, esta realização. Então, nesse sentido que Jonas é parte dessa história, mas em determinado momento ele foi se fechando nos preconceitos religiosos e foi vendo então o seu povo como santo e os outros povos como merecedores do juízo de Deus, da morte, de serem condenados e assim por diante. Então, quando Jonas recebe a palavra do Senhor lá no início, de ir à cidade de Nínive e anunciar a ela a misericórdia de Deus, porque o aviso de que haveria um juízo, antes desse juízo chegar, é uma atitude de misericórdia. Mas Jonas não tem interesse nisso. A vontade de Deus é revelada, mas ele não quer obedecer. É dado um mandamento para ele, mas ele não quer obedecer. E isso acontece também na história do povo de Israel em vários momentos. E infelizmente, ao longo da história da igreja, nós também vamos encontrar esses mecanismos de escapismo, de negação, de distanciamento, de fuga, de afastamento da missão que Deus deu para a sua igreja. Foi um chamado claro de Deus para ele, e a resposta dele também foi clara, mas negativa. Então Deus está dizendo para nós: ame o seu vizinho chato. E nós dizemos: não quero amar esse vizinho chato. E Deus está dizendo para Jonas que o seu vizinho violento, o seu vizinho pecador, miserável, também é amado por Deus. É que Jonas não tem percepção da sua condição de pecador. Se ele tivesse percepção da condição dele como pecador, do quanto que a natureza dele também necessita, carece do trabalhar de Deus, do ajuste de Deus, ele julgaria menos o próximo e ele seria mais cuidadoso com relação à sua vida pessoal. Então, muitas pessoas, infelizmente, também têm uma compreensão superficial com relação a essa questão. Então, Deus disse para Jonas que Deus, como justo juiz,
tinha tomado conhecimento, né, da situação condenável de Nínive. Nós já vimos que Nínive é a capital dos assírios, um povo violento, um povo cruel, perverso. Então eram pessoas muito más. Hoje seria como querer dizer, por exemplo, um cristão da Ucrânia para ir até Moscou e pregar lá para os soviéticos, ou para um israelense ir até o Iraque e pregar misericórdia para aquele povo. A situação de rivalidade, de ressentimentos era muito grande. Agora, essa cultura de fuga nós já encontramos em Adão e Eva, quando, após desobedecerem ao Senhor, eles ouvem, né, passos do Senhor se aproximando, e eles então fogem. Então, a partir daí, nós temos essa atitude humana, né, natural, de, em determinados momentos em que a palavra de Deus chega a nós, em vez de abraçar essa palavra, a nossa tendência é se afastar. Então, nós já precisamos ter consciência disso e saber que a nossa natureza reage assim por si só, e não tomarmos isso como uma resposta adequada a um direcionamento de Deus. Por isso que nós não podemos confiar nos nossos sentimentos, porque a resposta natural, primeira, é de não aceitar a vontade do Senhor. Então, nesse sentido, né, nós precisamos colocar uma lupa em nós mesmos e percebermos aqui a analogia, né, da atitude de Jonas com a nossa própria atitude. Né? Samuel Rutherford foi um pastor reformado escocês que trabalhou na comissão que trabalhou, né, que escreveu a Confissão do Westminster. Em uma das suas cartas ele diz: as suas cartas são muito elogiadas pelo pastor Charles Spurgeon. Ele chega a dizer que depois das Escrituras, o livro que ele mais deu foram as cartas de Samuel Rutherford. E aí, em um trecho das cartas, ele diz: Senhor, é uma palavra incômoda, e obedecer e desenvolver nossa própria salvação e aperfeiçoar a santidade é o lado incômodo e tempestuoso de Cristo. E isso nós evitamos, e disso nos desviamos. Então, a menos que a misericórdia de Deus trabalhe no nosso coração, essa parte de aproximação, de desprendimento, né, para enfrentarmos o que vier como obstáculo entre aquilo que Deus nos chama a fazer e o nosso sentimento, e a nossa situação, nós vamos também, como Jonas, fugir. Jonas investiu dinheiro naquela passagem, comprou a passagem daquele navio e ir para o extremo, enquanto ele deveria cerca de 800 quilômetros, né, ir ali perto, na Mesopotâmia, para Nínive. Ele vai para o porto, hoje é Haifa ou Jaffa, né, e vai para o outro extremo do mar Mediterrâneo, possivelmente ali na Espanha, né, Tarsis. Uma viagem longa, uma viagem cara, cerca de 4.000 quilômetros. Ele tenta dessa maneira, né, aquietar a sua consciência e se afastar daquilo que é o plano de Deus para a sua vida. Né? Hermógenes diz que o homem está fugindo através do tédio, do perigo, da ansiedade, da guerra, da decepção. São todas as portas de escape que as pessoas têm buscado para fugir da insignificância, muitas vezes, da sua vida. Mas no caso de Jonas, no nosso caso, nós já conhecemos um pouco do plano de Deus, nós já conhecemos um pouco do agir de Deus, do modo de Deus agir. Em outra carta de Samuel Rutherford, ele diz: se há algum tempo Deus tivesse me dito que me tornaria tão feliz quanto eu poderia ser neste mundo, e também tivesse dito que começaria por mutilar todos os membros do meu corpo e privar-me de todas as minhas fontes habituais de prazer, provavelmente eu teria considerado esta uma maneira estranha de ele realizar seu propósito.
Mas como a sua sabedoria se manifesta até nisso? Pois se você visse um homem fechado em um quarto, idolatrando um conjunto de lampiões, e se regozijando na luz deles, e desejasse fazê-lo verdadeiramente feliz, você começaria por apagar todas aquelas luzes, e depois abriria janelas para que entrasse a luz do céu. Ó, como eu suplico que ao começar Deus, em sua misericórdia, a apagar os meus lampiões, eu não amaldiçoe o vento. Então ele está dizendo assim, imagina uma pessoa que está num lugar e ela tem lá luz de vela, luz de lampião, e ela está feliz com aquelas luzes, mas lá fora tem a luz do sol. Como é que você consegue mostrar para ela que a luz que está fora é muito melhor do que aquela que está ali? Então ele diz, você tem que apagar todas as lâmpadas, as velas, os lampiões, e abrir as janelas daquela casa para que o sol entre e ela veja a diferença. E ele está dizendo, ó, que eu não amaldiçoe o vento que Deus vai enviar para apagar essas luzes tão fracas. Se você estuda a vida de Samuel Rutherford, aí você vai entender o que ele passou. A primeira esposa dele faleceu, muito querida, eu ajudava muito. Os 2 filhos dele morreram na infância. Depois ele se casa novamente, tem 6 filhos, os 6 morrem na infância. Ele participa da grande assembleia de Westminster, ajuda a escrever o breve catecismo, boa parte da confissão. Mas depois, quando ele volta para a Escócia, ele é perseguido, ele é retirado dele o direito, né, de ensinar na universidade. Depois é retirado dele o direito de pastorear a igreja, ele tem que ser exilado. Depois deixam ele voltar, ele fica doente, ele não pode ser enterrado lá no cemitério da universidade. Mas em todo esse episódio, ele escreve essas cartas tão piedosas, tão profundas, né, que encorajaram mulheres, homens, e que se tornou uma pessoa tão querida na leitura de pastores como Spurgeon e tantos outros. Né? Mas ele diz, se eu soubesse que Deus ia usar esses meios tão sofridos para trazer tamanha luz, tamanho regozijo, né, e profundidade no meu relacionamento com Ele, eu acharia que é um meio muito estranho. Mas se é um meio sábio que Ele escolheu, que eu não amaldiçoe o vento que vai apagar essas luzes, esses lampiões. Então, Samuel Rutherford e outros cristãos do passado, eles nos ensinam a enfrentar qualquer tipo de sofrimento que venha estar entre nós e a vontade de Deus. Isso não é um tema trabalhado na nossa geração. Hoje as pessoas não querem sofrer. Hoje as pessoas querem conquistar, querem ser bem-sucedidas. Elas não querem aparecer como pessoas fracassadas. Tem pessoas que, se você falar da doença delas com um grupo de oração na igreja, elas se ofendem com você. Elas acham que elas têm que declarar a vitória, que elas têm que confiar na cura divina e assim por diante. Elas não entendem que Deus pode realmente curar, e há casos que Ele faz assim, mas há outros casos que não. E não significa que quando Ele diz não, que aquela pessoa, aquela situação mereceu menos da sua misericórdia. Não é isso que a gente encontra na história de cristãos tão vigorosos como esse, que enfrentaram muitas dores. Você já imaginou você perder 8 filhos? E mesmo assim você ter condição psíquica e espiritual para ter postura de esperança, de encorajamento para outras pessoas? Será que nós vamos encontrar nos nossos dias pessoas com esse tipo de estrutura? Nós encontramos, infelizmente, muitas pessoas se afastando da igreja por causa do sofrimento, quando elas deviam estar na igreja. Buscar a comunhão com irmãos, abrir seu coração, buscar apoio em oração, se afastam. Preferem-se, muitas vezes, se alienar com medicação, com terapia, do que enfrentar a realidade. E é por isso que as igrejas reformadas, as igrejas que trabalham a realidade que a palavra de Deus apresenta, vão sendo deixadas de lado. Porque a igreja
E reformado ensina a palavra, não fica trabalhando com ilusão, não fica semeando a idealização e romantizando o mundo. E as pessoas não querem isso. Elas parecem que gostam de ser enganadas, de gastar dinheiro, de gastar o seu tempo com promessas e mais promessas, né? Enquanto que em algum momento a gente vai ter que enfrentar a realidade. E Jonas é essa pessoa da fuga. Em vez de ir para Nínive encarar aqueles assírios violentos, indesejados, desagradáveis, eu vou para o paraíso de Tarsis, na Espanha, aquele litoral maravilhoso, aquelas praias tão belas. Vou ficar ali tomando água de coco, sorrindo. Mas não vai ser assim, você está fugindo de Deus. Essa fuga, em algum momento, ela acaba. E a gente vai ter que se deparar com a realidade. Então a palavra de Deus, ela não nos ilude. Mas hoje a gente vê, infelizmente, muitos grupos que se apresentam como igreja preferindo vender ilusões. Mas dão o nome de sonhos. Você precisa realizar o seu sonho. Você vai conquistar o seu sonho. Isso é apenas sentimentos de uma natureza corrompida. No versículo 4 nós vemos Deus começando a tratar com aquele profeta. Deus envia uma tempestade. É isso que o texto diz, né? Que da parte do Senhor, versículo 4, Deus mandou um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade. Que lá no versículo 7, os marinheiros vão dizer que isso é um mal, né? Ele vai dizer assim: nós vamos lançar sortes para saber por causa do que nos sobreveio este mal. Eles não tinham noção. Mas é isso mesmo, às vezes certas situações parecem para nós um mal. José vai dizer isso, os irmãos dele: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou no bem. E aquela tempestade tão forte que o texto diz, a ponto de quase quebrar o navio, parecia algo muito ruim. Fora de época, eles desejavam seguir viagem, fazer o seu comércio. Aquilo estava interrompendo seus planos. Não era comum. Eles sabiam, quando havia uma época de tempestades, eles não navegavam. Mas agora eles estavam naquela situação. Por causa de quem? Eles percebem que aquilo não é normal. Eles começam a buscar e orar os seus deuses, até chegar na causa que Deus estava direcionando, eles também e o próprio Jonas, Mas Jonas era para ser bênção, mas ele não está sendo uma bênção naquele navio. O escritor Derek Kidner diz: o pecado gera tensões na estrutura da vida que só podem terminar em colapso. Tim Keller diz: as consequências do pecado são geralmente mais parecidas com a reação física que alguém sente diante de uma dose debilitante de radiação. A pessoa não sente dor de imediato, no exato momento que é exposta à radiação. Não é como se estivesse sendo atravessado por uma bala de revólver ou uma espada. A pessoa se sente absolutamente normal, só mais tarde apresentará sintomas, mas aí será tarde demais. O pecado é um ato suicida que a vontade comete contra si mesma. É como tomar uma droga viciante. No começo parece maravilhoso, todavia cada vez mais se torna difícil se afastar dela. Então existem essas possibilidades, Uma grande tempestade ou algo que vai destruindo silenciosamente, como a radioatividade que a pessoa vai sendo exposta, vai gerando ali um tumor, vai gerando um câncer, e quando descobre, não tem o que fazer. Mas infelizmente nós sabemos o que é isso. Nós já passamos por tempestades na família, nós já passamos por tempestades no trabalho, na escola, em várias situações da nossa vida. Nós passamos por momentos difíceis, em que ou nós somos a causa ou outras pessoas são a causa. Igrejas passam por isso também, onde pessoas poderiam ter uma atitude mais paciente, mais pacífica, mas às vezes elas insistem naquele ponto de vista e elas batem o pé e não abrem mão, e aí já se cria um cisma
já se cria uma separação, uma tempestade. Lá na frente, depois, se repensa mais com calma, poderia ter sido diferente. Mas é isso que o pastor Derek Kidner fala. Nós temos que tomar cuidado. Às vezes uma escolha nossa egoísta ou egocêntrica vai tirar a paz do ambiente, vai tirar a paz. E é uma situação, infelizmente, humana que acontece, né? Com muita frequência. Nós sabemos que a tempestade ela tem esse simbolismo, né, de mexer com todas as coisas, né, com balançar tudo e tirar as coisas do lugar. E Deus estava tratando com o profeta dessa maneira, né? Mais à frente nós vemos outra questão importante à nossa consideração. Com respeito a que os antigos cristãos falavam das disciplinas básicas da nossa vida espiritual. Então, quando nós deixamos a nossa vida devocional, quando nós deixamos de investir nesse tempo de leitura da palavra, de ler, se tornar familiar, né, com literatura cristã, nós sofremos. Quando deixamos de estar junto com o povo de Deus para orar, para estudar a palavra de Deus, nós nos aproximamos de situações que vão nos deixar em apuros, costumava dizer Billy Graham. Não é aquilo que Jesus advertiu no final do Sermão do Monte? Quem ouve e pratica a minha palavra é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, e quando vêm os ventos, as águas, e dão com ímpeto contra aquela casa, ela não cai, porque está sobre a rocha. Então, ali está Jonas com a sua atitude, trazendo consequências ruins para ele e para as pessoas que estão ao seu redor. Note que há um paralelo, né, com a conduta de Jonas e a palavra de Deus e o comportamento daqueles marinheiros. E depois nós vamos ver o comportamento semelhante entre os ninivitas, que ouvem a palavra de Deus, buscam no jejum e no arrependimento a graça do Senhor, e a atitude resoluta, orgulhosa de Jonas, de um coração endurecido. Aqui está Jonas, apático, indiferente, dormindo. Vem a tempestade, aqueles homens procuram, né, de forma eficiente, prática, que está ao seu alcance, fazer o melhor que podem para salvar vidas. Aliviar a carga do navio, remar, tentar de todas as maneiras ali, fazer alguma coisa que seja útil, e finalmente eles usam o conhecimento que eles têm com relação aos seus deuses, né? O versículo 5 vai dizer isso: clamavam cada um ao seu Deus. Então eles estavam orando, rezando, né? Procurando uma ajuda e ao mesmo tempo procurando ali fazer o que era possível dentro daquele navio. E o versículo 5 na parte final diz: Jonas dormia um profundo sono. Então, há momentos, né, quando a gente olha a história da igreja, em que havia necessidade de um posicionamento, e infelizmente a igreja cristã dormia. Ela estava direcionada ou por um interesse político ou por um interesse econômico, e ela perdeu o bonde da história. A apartheid na África do Sul, a questão da segregação nos Estados Unidos, a questão do nazismo na Segunda Guerra Mundial. É vergonhoso ver o comportamento da maioria das igrejas naquela época. Estavam dormindo. Todos os cristãos não. Muitos cristãos não dormiam, protestaram, se colocaram dentro do que eles podiam fazer, mas foram silenciados, foram ignorados. E aqui então, o capitão daquele navio, né, vai até Jonas e procura acordá-lo e diz: o que você tem? Você está dormindo? Vamos, levante-se e clame ao teu Deus. Olha que interessante, é a mesma palavra que foi usada lá no versículo 2 por Deus. Deus vem a Jonas e diz: levante-se e vá pregar a Nínive. Deus deu a ele o privilégio de levar uma palavra de salvação. E ele se levantou, ele se dispôs, mas se dispôs para se afastar de Deus. Aí agora, ele dormindo, o capitão vem e diz para ele as mesmas palavras que Deus disse: levanta-te e clama.
E o que acontece, né, com Jonas? Né? Em vez de participar dessa reunião de oração, ele está indiferente. O texto não diz que ele orou. O texto não diz que ele saiu dali, foi até lá e começou a dizer: Senhor, eu me arrependo, é por minha causa. Permita que esses homens retornem para o porto. Eles estavam perto. Eu peço perdão ao Senhor, eu vou para Nínive. Tenha compaixão dessas vidas aqui. Deixa o barco voltar. Eu desço na praia, eu desço lá no porto de Jope e sigo para Nínive. O texto diz isso. Não. Ele continuou dormindo, ele continuou indiferente. Então, aqueles homens fizeram uso, né, daquilo que eles entendiam como uma ferramenta para chegar à causa do problema. Lançaram sortes. Algo que a gente vê em Josué capítulo 7, em 1 Samuel 14, também jogando sortes, para descobrir, né, a causa do mal. E aí, o mesmo Deus que controla o vento, é o mesmo Deus que controla todos os instrumentos. Não há acaso, não há sorte, não há azar, não há a famosa deusa fortuna dos romanos, né? Mas Deus guiando todas as coisas. Né? Um pastor chamado Hugh Martin, uma vez pregando sobre Jonas, ele intitulou o sermão dele: O mundo repreende a igreja. É aqui os marinheiros ensinando a Jonas como ele deveria fazer. Às vezes o mundo tem mais consciência do que a própria igreja, e Deus usa o mundo para repreender a igreja. Aqui está Deus usando os marinheiros, o capitão, falando com ele, aqueles homens buscando, rezando, né, as divindades que eles conheciam e jogando a carga para aliviar o navio, que isso dá a condição de que o navio não afunde com facilidade. Né? Mas e aí? O que Jonas está fazendo? Então Deus aponta o dedo, né? E fica indicado que é Jonas o culpado. Então, depois de um tempo, né, em que Jonas está tentando ficar quieto, mantendo a sua fuga, tentando dar sequência ao seu plano, chega um momento em que tudo é revelado e não tem mais o que esconder. E essas perguntas, né, perguntas muito importantes foram feitas a ele, Jonas, e também são perguntas importantes para nós também. Tem a ver com a nossa identidade. Como é que nós nos vemos diante do mundo? Como é que nós nos sentimos em relação a essa macro história, essa grande história da redenção? Quando a palavra de Deus nos diz que nós também somos filhos de Abraão quando nós cremos, porque Abraão, ele não praticou a lei foi dada muito depois. Quando ele é chamado, ele não é circuncidado, ele não tinha o sinal da circuncisão. A única coisa foi confiar em Deus, deixar a sua terra e, como um pagão, seguir o caminho aonde Deus iria guiá-lo. Fé. E agora aqui está esse homem, né, diante dessas perguntas, né? Que ocupação é a tua? O que ele ia responder? Eu sou profeta, eu sou boca de Deus, minha vida está dedicada a falar da mensagem de Deus. Mas não é o que ele estava fazendo. No que nós estamos ocupados hoje, na nossa vida? O que ocupa o nosso coração, nossos planos? Né? Tem muitas pessoas que colocaram Deus lá no final da fila. Os seus interesses, Deus não é a prioridade. Se não vier uma tempestade, se não vier um monte de problemas para colocar essa pessoa de joelhos diante de Jesus, nada faz, nada move. Até já tiveram uma história de vida com Deus, já foram abençoados. Hoje ele ignora, dorme. Eu fui pastor numa igreja que era próxima de uma área universitária. Então ali tinham professores, alunos, gente empreendedora, lá em Florianópolis e tal. E tinha um rapaz que era um empreendedor, ativo, dinâmico, o negócio dele na área de tecnologia e tudo. Mas chegava no culto, ele colocava a cabeça para trás e dormia. E roncava. Às vezes eu ouvia aquele barulho, achava que era um microfone.
olhava, até que um dia minha atenção foi para ele, eu olhei e estava lá. Eu pensei, pô, o cara quer dormir, vai para casa. Lá tem cama, tem travesseiro, tem ventilador, tem cobertor. O sujeito é tão dinâmico, ativo, de segunda a sexta, está ligado, é esperto. Ele investe no negócio dele, que não é o Deus dele. Ele faz de tudo, tripa, coração, mata um leão, 2 e tal. Chega na igreja, 1 hora de culto, dorme, ronca. Uma vez li de um pastor que tinha um sujeito na época dos puritanos que fez a mesma coisa. O pastor pegou aquela Bíblia de púlpito grande que tinha antigamente, enorme, pegou aquela Bíblia, fechou e tacou no cara. O cara acordou, aquela Bíblia enorme, e o pastor falou, você não está ouvindo a palavra, mas você vai sentir a palavra. Nunca mais aquele sujeito dormiu na igreja. Mas eu não podia fazer isso ali. Na época não é a mesma. Mas é triste, né? É triste. Você poder ver uma pessoa que tem tanta energia para a sua vida secular, e aí, no momento em que ele deveria focar na sua espiritualidade, estar junto com os irmãos, louvando, ouvindo a palavra, o cara dorme. Completo desprezo. Aqui está Jonas. O que interessa que Deus quer que ele vá para Nínive? Ele não quer ir para Nínive, ele quer que aquelas pessoas se danem. Ele quer ir para Tarsis. Se não é a graça, esse é um livro que mostra para você que se não é a graça de Deus indo atrás, a gente se perde muito fácil. Jonas já tinha se perdido, mas Deus, na sua graça e misericórdia, estava trabalhando nele. E estava trabalhando para salvar a vida daqueles homens também, porque depois você vê lá no versículo 10 que eles têm o temor do Senhor e oferecem sacrifício ao Senhor. Eles reconhecem que o Senhor é Deus. Há uma conversão, há um avivamento ali naquele lugar. Mas Jonas não está participando disso. É Deus que está participando. Mas tudo Deus está preparando o coração dele, que é mais duro do que aqueles corações do Ninivita. Porque depois Deus vai ter que colocar uma planta, vai vir o peixe, mas depois tem uma planta também. O trabalhar de Deus, né, é muito interessante. Mas preste atenção nessas perguntas. Pastor Aristeu Pires, querido pastor lá da Bahia, já falecido, cabelinho branquinho, ele costumava dizer: preste atenção nas perguntas da Bíblia. Que ocupação é tua? Do que tu te ocupas? O que você faz da vida? Né? A outra pergunta que foi feita para ele, né? De onde vens? De onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és tu? Todas as perguntas, né, que têm a ver com a sua identidade, com a sua história, com aquilo que o diferencia de outras pessoas. Talvez hoje alguém responderá: olha, eu sou cristão, eu procuro trabalhar uma teologia bíblica reformada, assim, assado. Nós nos identificamos com uma linha de compreensão, com um ramo da igreja cristã, com um posicionamento, com uma linha de trabalho. Tá, e aí? Os nossos compromissos condizem com essa declaração? Então aqui está Jonas mostrando o quanto, né, nós às vezes falamos com mais facilidade e a nossa vida é mais complicada. Todos nós sabemos que essa é a realidade. Pascal, Blaise Pascal, um matemático, inventor da calculadora, a primeira calculadora, filósofo, escritor, era um cristão piedoso que seguiu a linha ali do jansenismo, né, uma ala do catolicismo francês, muito próximo do calvinismo. E ele dizia claramente: olha, o ser humano é corrupto. Ele era contemporâneo do filósofo Descartes, ele era contemporâneo de algumas pessoas que romantizavam o ser humano. Ele dizia claramente para eles: o ser humano é corrupto. O ser humano olha no viés daquilo que ele gosta, daquilo que ele prefere. E esse ponto de vista daquilo que ele gosta influencia a sua vontade. Vai ser sempre assim. Então, seguindo a linha do jansenismo, ele dizia: nós precisamos da graça de Deus para mudar essa direção. É isso que nós vemos aqui
diante dessas declarações, né, belas, teologicamente corretas de Jonas, mas ao olhar ali para a vida dele, né, ele vai dizer: eu sou hebreu. É interessante, né, porque hebreu é um termo muito antigo, usado lá antes do Êxodo. Agora ele está na época da nação de Israel, então certo dizer, eu sou israelita. Né? Hebreu é aquele termo antigo, antes do povo chegar para ficar aquele tempo todo lá no Egito, uns 400 e poucos anos. Né? Hebreu é a ideia daquele que atravessa os rios, né? É um peregrino. Foi a época dos patriarcas. Então ele está buscando a sua origem, né? Lá no início, dos patriarcas. E ele diz: e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Que tipo de temor é esse? Que em vez de levá-lo a obedecer, o faz fugir, né? Gastar dinheiro, investir dinheiro nas coisas que não agradam ao Senhor, né? E ser a causa de todo esse problema, de toda essa situação problemática, né, que estava acontecendo ali. Né? É uma situação hoje também que a gente vê, infelizmente, né, pessoas se apresentando como cristãs, mas agindo de uma forma totalmente anticristã. Mas eles conseguem pegar o texto bíblico e torcer daqui, torcer de lá e argumentar. Você acompanha alguns programas de entrevistas e é impressionante. Eles dizem: não, mas veja bem, o texto está aqui num contexto de idolatria, então permite aqui a homossexualidade, desde que esteja fora deste aqui. A Bíblia fala que proíbe falar com os mortos, mas veja bem, tudo que é proibido é porque pode acontecer. Qualquer lei que diz proíbe-se andar na velocidade tal, mas é porque é possível andar naquela velocidade. Tá, mas Deus está dizendo que não é para fazer. Então é impressionante, as pessoas estão mexendo na sua lógica, no seu argumento, trazendo novas versões bíblicas, né? E no fundo elas dizem assim: não, mas veja, nós também amamos a Deus. Pois é, mas aí a vontade de Deus revelada e expressa está sendo completamente ignorada, mudada e distorcida. Esses são os tempos que nós estamos vivendo. E as perguntas, elas são reveladoras, tanto a nós, com as nossas reais intenções, né, quanto a essas mentalidades, a essas cosmovisões, a esses discursos filosóficos, religiosos, políticos, que estão sendo apresentados para nós. Né? Versículo 10 diz: então esses homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. Então ele abriu o jogo, né? Ele assumiu a culpa, mas não tomou nenhuma atitude de que viesse a colocar-se diante de Deus e pedir que aquela situação ali chegasse ao fim. Né? Um outro pensamento do pastor Robert Murray Machen diz o seguinte, né? Cada dia que passa é como um passo a mais em direção ao trono do juízo eterno. Nenhum de vós permanece imutável. Talvez estejais dormindo, não importa, pois a maré do tempo que passa vos está levando mais para perto da morte, do juízo e da eternidade. E um trecho de uma carta de Samuel Rutherford, né? Oh, se víssemos a beleza de Jesus e pressentíssemos a fragrância de seu amor, correríamos pelo fogo e pela água para estarmos com ele. Duas situações, né? A ignorância e a revelação da realidade bela do Senhor Jesus. O pastor Ricardo Agreste, compartilha um pensamento da Corrie ten Boom, de que quando o diabo não consegue nos fazer pecar de imediato, ele nos mantém ocupados. Ocupados com o quê? Com aquilo que não é a vontade de Deus. Mesmo que a gente ache que não está fazendo mal a ninguém. Só está dormindo. E mal pode fazer alguém quando está dormindo. Bem, quando é uma fuga, quando é um escapismo, quando é um distanciamento daquilo que Deus revelou, né? Então traz um grande mal. Talvez vocês se lembrem, né, de que Jesus, ele acalmou a tempestade, de que Jesus salvou a vida dos seus discípulos, ele descansava,
mais uma vez ali chamado pelos seus discípulos, ele se colocou em pé, silenciou e mostrou para aqueles discípulos que eles poderiam confiar em Deus, que Deus governa sobre todas as coisas. Eles ficaram espantados: quem é esse homem, a cuja palavra o vento e a água obedecem? Quando vocês abrem a Bíblia em Atos 27, vemos Paulo viajando para Roma, para o julgamento. Ele também está no navio e ele adverte os tripulantes e o comandante romano: olha, não devemos sair do porto. O Senhor Deus nos disse que vai haver uma tempestade e vocês não devem começar a viajar. Mas quem era Paulo, né? Ele não era um oficial romano, ele não tinha experiência em navegação, ele era um prisioneiro que ia ser julgado em Roma, um pregador. Que crédito poderia se dar a Paulo? Depois eles vão perceber que Paulo é um mensageiro de Deus e vão dar respeito à sua mensagem. Mas ignoraram Paulo e o navio sai e vem uma grande tempestade e eles ficam envoltos numa escuridão e vão se passando os dias, eles já não têm carga, eles não têm alimento e estão desanimados. E Paulo está ali para ser maldição? Não, para ser bênção. E Paulo diz: olha, era importante vocês terem me ouvido antes, mas o anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo a noite passada, e ele disse que ninguém aqui vai morrer, mas o navio vai se arrebentar. Nós vamos dar uma praia e todos vão se salvar. Alguns acreditaram, outros não. Começou aquele reboliço. Uns falaram: é melhor matar os prisioneiros porque eles vão cair na água e vão fugir. E Paulo disse que não, que todos ficassem. Depois pegaram ali algumas tábuas no navio, mas todos foram lá na praia, ninguém morreu. Paulo estava ali para ser uma pessoa que exemplificasse o Evangelho. E Paulo deu essa palavra, e Paulo esteve ali, e no momento em que eles estavam fazendo uma fogueira para se aquecer, Paulo não ficou num canto, desinteressado, apático, sem fazer nada. Paulo estava ali para ser bênção, então ele foi juntar gravetos, ele foi tomar parte daquilo, fazer alguma coisa. Ele foi lá, e quando ele pegou aqueles gravetos, uma cobra mordeu ele. E alguns que estavam ali, tem maligno em tudo quanto é lugar, né? Olhou para esse cara aí, deve ser um baita de um criminoso, né? Era para ter morrido ali no naufrágio, não morreu, mas a Deus está atrás dele. A cobra venenosa, essa cobra muito venenosa, pegou ele, vai morrer daqui a pouco. E Paulo não morria, e olhava: mas não é possível, deu 1 hora não morreu, 2 horas não morreu. E aí eles perceberam que aquele homem era diferente. Agora, vocês acham que não doeu a picada, a mordida de uma cobra? Não dói? Paulo não estava sendo isento de sofrimento. Doeu, tirou, jogou, segue a vida, ele continua trabalhando. Foi ruim passar por aquela experiência do naufrágio, aquela experiência da noite, foi ruim. Mas o coração dele tinha aprendido a entender que às vezes o sofrimento é parte da nossa jornada. Em vez de fuga, em vez de negar, em vez de buscar o conforto, a zona de conforto, é muito melhor a gente seguir a vontade de Deus, passar pelo que tem que passar, mas saber que Ele está conosco no trajeto e na chegada. E aquelas pessoas vão conhecer Jesus por causa da palavra de Paulo e por causa do testemunho de Paulo. Então Paulo é o oposto de Jonas. Em vez de desinteresse, ele está ali em amor. Martinho Lutero diz: a conversão de qualquer pessoa acontece quando Deus vem até ela e vence a ignorância, ao revelar-lhe a verdade do Evangelho. Sem isso, ninguém jamais poderia ser salvo. Então aqui estão aquelas pessoas carentes de conhecer o verdadeiro Deus, meio que perdidas, mas fazendo o que elas podem fazer, e aquele que é o profeta de Deus, boca para falar, está em silêncio, está se escondendo, está fugindo da presença do Senhor. E Deus está trabalhando com aquele homem para libertá-lo dessa condição egoísta, egocêntrica, preconceituosa, julgadora.
É triste nós olharmos para a história da igreja e ver a igreja em alguns momentos racista, em alguns momentos traiçoeira até. Triste. Mas será que nós não podemos aprender com esses momentos, né? E buscar a direção de Deus, e como o apóstolo Paulo, em vez de olhar com julgamento para aqueles romanos, como Jonas olhava para os gentios, né? Ignorando-os e desprezando-os, né? Olhar da forma como Jesus olhava para essas pessoas. Quando o oficial romano pede ao Senhor que dê uma palavra de cura para uma pessoa querida, e que ele não precisa ir até a casa dele, que ele não é digno de recebê-lo. E o Senhor Jesus diz: nem todo Israel viu uma fé como a desse homem. E aqui estão esses homens no barco, buscando a Deus, dentro daquilo que eles sabem, mas até mesmo através de um testemunho negativo de Jonas, Deus usa para que eles conheçam o verdadeiro Deus. Mas a história não termina aqui. Deus está trabalhando nesse coração endurecido, que é o de Jonas, que é o coração que nos representa. O coração da natureza humana é assim. Deus pode estar chamando você para servir na casa dele, para nesse ano de 2025 você colocar os seus dons, o seu talento, o seu tempo a serviço do seu reino. Qual vai ser a sua resposta? A resposta de Paulo ou a resposta de Jonas? Às vezes o trabalho na seara do Senhor ele fica sobrecarregando algumas pessoas, porque outras, infelizmente, estão ainda nessa rota de fuga, né, de Jonas. Mas o tempo perdido nós não conseguimos reconquistar. O Senhor está voltando, nós vamos envelhecendo com o tempo, já não temos aquela energia toda. Por isso convém que, uma vez que a palavra do Senhor vem a nós, nós pensemos com muito carinho a esse respeito, porque tudo mais vai ficar por aqui. Nosso negócio, nossa empresa vão ser facilmente substituídos, mas o serviço que o Senhor designa para nós, essa é uma bênção que não volta mais. Que Deus nos dê a graça, meus irmãos e irmãs, nesse ano de 2025, nós não gastarmos o nosso tempo com aquilo que não esteja de acordo com a palavra do Senhor.